Isso aqui, o Cloud Code, ele pode ser responsável pela sua derrota ou pode ser responsável pela sua fortuna. O que eu quero dizer? Se você é um cara que automatiza com n-chain, faz os processos, etc., todo mundo sabe aqui que essas coisas assim de automação, principalmente as mais simples, estão com os dias contados, porque hoje não tem mais empresário trouxa. O cara abre lá o chat GPT, o cara abre o Cloud, o cara fica desenrolado, a própria inteligência artificial deixou ele com essa possibilidade, deixou com ele com esse poder, podemos dizer assim. E se o cara pode fazer sozinho ou entregar para a equipe dele lá, para que ele vai pagar 10, 15, 20 mil para você? Então você meio que tem uma escolha, né? Você ou vai para nichos maiores, com tickets maiores, mas daí você também precisa ter conhecimento do nicho, precisa ser mais estratégico, ou então, cara, desiste, porque quem fica ali meio que no ferramental, vendendo instalação de n-chain ou implementando fluxos de chatbot ou de coisas desse tipo, vai tender a desaparecer, porque a IA basicamente vai engolir essa pessoa. Mas tem um mercado bem estreito e bem interessante aqui que eu vejo surgindo. E eu vejo principalmente por conta do Marcelo. O Marcelo que já foi um cliente, já trabalhei para ele. Ele é do ramo de empresa de reciclagem de produtos eletrônicos. Então, basicamente, ele pega um treco desse daqui, desmonta, vende as peças trituradas e algumas peças ele até consegue extrair metal, coisas desse tipo. Os principais clientes dele são pessoas, empresas que compram esses componentes, empresas da África, por exemplo, que compram displays de segunda mão, coisas desse tipo, meio que é um mercado que disputa com a China de recall, de coisas a se consertar, e também empresas que precisam cumprir regulação. Antes dessas regulações ambientais, tem uma empresa que é uma grande fabricante de televisão, não vou falar quem é, porque isso está no contrato de NDA. Ela basicamente desembalava uma televisão LCD novinha, colocava no aterro, passava o trator, triturava, colocava a terra por cima. Isso acontece direto com fabricantes de celular, fabricantes de eletrônicos, eles simplesmente, eu já vi isso acontecer na minha frente, eles pegam a embalagem, tiram assim, jogam dentro da máquina. Dá dó. Mas faz parte do contrato e essas empresas precisam fazer isso. Mas enfim, eu já estou entrando dentro do contexto do negócio do cara, mas só para você poder entender. Então ele ficou muito bom nisso porque o mercado cresceu e a empresa dele foi adquirida. Então ele se tornou CEO desse grupo de, se eu não me engano, 40 empresas adquiridas. Enfim, prometeram um cargo para ele, colocaram uma parada de contrato de milhões que ele ia ganhar. Só que daí sacanearam com ele, ele se zangou e falou assim: quer saber? Eu vou pegar todo esse meu conhecimento, agora eu vou botar para fuder no mercado. Vou vender esse conhecimento. E ele começou a abrir espécie de franquias de pessoas que não tinham todos esses conhecimentos, os canais que ele tinha, a agenda, os contatos, etc. E, cara, ele tá faturando bem legal hoje, sabe? Então, assim, tá sendo bem interessante. Só que para poder operacionalizar tudo isso e até entregar essa operação, que é quase uma operação de franquia, cara, ele está utilizando essa porra aqui. Ele está utilizando o Cloud. Então, basicamente, o que ele faz hoje, desculpa o palavrão, me empolguei. Então, o que ele faz hoje é ter prompts que ele vai usando para ele e colocando para o cliente. Então é literalmente, eu já vi isso daí, um arquivo Word que o cara entrega para o cliente dele com uma planilha que meio que o Cloud tem que preencher. E ele tá feliz da vida e ele nem pensa em você, nem pensa em mim e nem quer saber desse negócio de n-chain, beleza? Ele nem sabe, nem quer saber. Ele tá vislumbrado com as possibilidades que antes ele tinha muita dificuldade, agora ele consegue fazer rápido e fácil. E para um cara desse agora sair desse universo que ele já está inserido, está convencido que funciona para ele, para algo que você quer vender, esquece, esquece. Você só vai conseguir vender se você for nessa condição mais estratégica, mas você precisa manjar do nicho dele. Então é difícil, como é que você vai fazer? Mas como eu disse, tem uma fatia de mercado muito fina, que basicamente é você aprender um pouco desse nicho e vender e empacotar estes conhecimentos em skills. Porque, cara, não sei se você sabe o que é skills, se você não é, você está um pouco atrasado, você deveria aprender. Mas simplificando, de verdade,
Skill não é nada muito complicado. É só como se fosse um arquivinho em que você basicamente coloca o prompt de comando e ele executa aquele prompt. Ela meio que automatiza aquele negócio que o Marcelo tem de copiar do Word e colar no Cloud Code. Só que não é só isso, tem coisas muito mais interessantes, então o que eu vou abrir aqui para você é essa possibilidade de você começar a atuar, principalmente fazendo com que o Cloud possa construir também para você skills, porque ele é muito bom nisso, se inspirar em skills que estão no marketplace dele. Então, tem um marketplace aqui do Cloud Code que ele traz aqui algumas skills que já meio que estão prontas. O mercado também traz bastante skills aqui para você, mas o cara lá que vai usar isso daqui, ele também não é bobo, então ele pode estar utilizando. Onde que mora o seu diferencial? Cara, eu vou mostrar aqui para você o meu projeto, o My Second Brain, beleza? E basicamente, o que eu tenho aqui, deixa eu só me organizar, que eu não estava bem organizado para te apresentar, são skills que eu estou usando, skills personalizáveis ou personificáveis, não sei como dizer. Mas eu pesquiso no mercado, digamos, uma pessoa, uma persona, alguém que manja muito de um determinado método, eu estudo, empacoto e eu trago esse especialista para mim. E talvez você esteja se perguntando, cara, mas que vantagem você tem nisso? Se eu quero escrever um e-mail, eu simplesmente falo assim para o ChatGPT. Como um redator de e-mail, faça. Se eu quero que um cara traduza, como um tradutor, faça. Como um programador, faça. Mas, cara, deixa eu te falar, com a quantidade de dados que esses modelos, principalmente os comerciais, vêm sendo treinados, para você acertar um cluster bom de parâmetros dentro desse modelo, está ficando cada vez mais difícil. Então, quando você coloca assim, olha, escreva um e-mail, pensa comigo, a IA ela tem que achar um cluster de vetores, vamos chamar assim, bem porcamente de neurônios, ela tem que achar ali um grupo de neurônios, e desculpa ali os puristas, vão querer me matar agora, que responda a isso, mas você vai ficar num nível muito superficial, porque meio que ela não sabe o que você quer dizer. Quando você fala, olha, eu quero criar um sistema que utilize Node.js, que utilize PHP, que faça... Pô, você já conseguiu entrar no nível de neurônio ou parâmetros muito mais interessantes, os clusters de parâmetro. Ou então de ser um redator de cartas, não sei o quê. Então você entendeu a ideia. Só que outra coisa é quando você acha um cara bom de mercado, que a IA já incorporou ele dentro dela e você fala para ele fazer. Aqui você tem duas vantagens, como por exemplo eu vou mostrar algumas aqui para você. Primeira, você consegue acessar exclusivamente o cluster de parâmetros dele. Então, em A vai te trazer ali só o filé desse cara que já resolve os problemas e você tem um cara que trabalha a custo de token para você. Então, imagina o seguinte, que eu preciso eventualmente aqui dar uma aula, explicar muito bem uma aula. Cara, para explicar muito bem uma aula, eu não conheço um cara melhor que o Feynman. Por quê? Porque o Feynman, o Richard Feynman, ele foi um físico que escreveu vários livros e ele era muito conhecido por explicar coisas de uma forma que as pessoas conseguiam entender, até pela natureza da dificuldade que é se explicar física, quântica, coisas que sejam. Então, eu, basicamente, conhecendo a história do Richard Feynman, busquei as coisas dele e comecei a construir a skill Feynman para que ela pudesse fazer revisão didática das minhas aulas. E daqui a pouco vai surgir várias aulas já com a, digamos, revisão didática do Feynman. Só que não só isso. Isso daqui, claro, o o Claude construiu para mim, é até relativamente ok, mas aonde que mora o segredo da coisa? Mora nas referências, porque as referências são a destilação dos métodos e dos livros que ele escreveu, porque por mais que você acesse um determinado, digamos, cluster, você ainda é difícil de você extrair o máximo que a IA pode trazer para você. Então, com as referências, você diz para ele, olha, quando você quer fazer tal coisa, agora você acessa isso. Então, é uma skill dentro de uma skill. É um prompt dentro de um prompt, que você pode colocar as referências. Daí você vai colocando o canon dele, os 7 pilares, o que ele entende, as formas dele falar, as duas faces, a narrativa, o que ele acredita, né, as coisas que você vai montando,
a voz, os protocolos, usando partners, as diferenças, como que é o modelo educacional do Brasil, porque ele já tentou dar aula para um grupo brasileiro aqui. Então, além de ser uma viagem muito gostosa, que você entra na história de diversos especialistas e realmente aprende, porque, cara, aprender com a IA é uma coisa e aprender ali com um especialista é algo totalmente diferente. Você estuda. Tem um exemplo bem prático aqui, bastante legal, de quem já é da área de marketing, que é o Alex Osmosin. Esse cara aqui, por exemplo, ele ficou muito conhecido por conseguir criar ofertas que as pessoas compravam, gostavam. E ele escreveu métodos, na verdade, 3 livros, e ele é muito conhecido por esse método dele. Então, o que eu fiz aqui? Olha só, peço desculpa aqui, tá? Porque o meu console está um pouco aberto aqui. Então, o que eu falo? Olha, quando você vai criar uma oferta de valor, você usa isso daqui, tá? O Value Equation. O que é o Value Equation? Ele vai trazer essa forma aqui de pensar em ofertas. O que é oferta? Aquele negócio, aquele cartaz amarelo do mercado? Não, oferta é o que você oferece para o seu cliente, por exemplo, porque ela tem que ter uma certa dinâmica, porque se você chegar eventualmente, eu quero vender uma automação. Não, cara, seu cara não vai entender, igual o Marcelo. Você acha que o cara quer comprar automação? Não, o Marcelo quer saber o seguinte, qual o valor que isso gera? E o Alex, ele teve um mérito muito grande dele conseguir quantificar isso e colocar em variáveis e fazer com que você possa pensar nessas variáveis. Só que antes da IA, você tinha que ler o livro do cara, você tinha que anotar tudo e meio que a sua inteligência natural, você tinha que chegar nessa percepção. Só que agora, o que eu fiz? Eu peguei, fiz o distilling de todos os livros do Alex Hormozi, por exemplo, todos os métodos dele, destilação, trago esses livros aqui que eu comprei em EPUB, etc., para dentro do meu próprio My Second Brain. E o que eu tenho então aqui? Eu tenho não só os conteúdos do Alex Hormozi, que é muito bom em marketing, etc., etc., mas também trago ele para poder trabalhar. Tem esse outro cara aqui que é o Arthur Miller. Ele não é nada conhecido, você não conhece ele, cara. Ele é um youtuber muito bom em criar narrativas, histórias, etc. Eu comprei o curso dele, baixei o curso dele na máquina, fiz o distilling de tudo e coloquei ele aqui para poder fazer o arco de três arcos e 9 ganchos de uma história. Então tem várias coisas aqui, eu também estou envolvido. Eu não sou exatamente um cara tão especial assim para entrar dentro do hall da fama da IA, mas eu também posso me colocar aqui dentro de uma skill em que eu começo a organizar princípios, teses, canon. Então isso daqui acaba ajudando a lidar comigo mesmo, ou a IA lidando comigo mesmo. E quem executa essas skills? Num primeiro momento, quem executa essas skills é o Cloud Code, beleza? Ou o Cloud. Então você dá isso para o seu cliente, instala as suas skills, as suas inteligências, e ele compra aquele pack de você e ele vai ter um resultado muito bom. E veja, você não vende skills, você vende resultado. O que a sua inteligência artificial entrega de valor para o seu cliente num determinado nicho, num determinado negócio. E daí a gente vai começar a falar um pouco mais, porque eu vou lançar um pouco mais e dar mais detalhes de uma oferta de tipos de consultores IA First, que você vai entregar basicamente uma empresa toda modelada para ele em IA. Mas isso daqui é só a primeira entrega. Isso é para pessoas que não querem complicar tanto. Então a skill encaixa aqui. Qual o segundo momento que a skill encaixa? Bom, um segundo momento que a skill se encaixa perfeitamente é quando você, por exemplo, utiliza o Paperclip. O que é o Paperclip? É um tipo de sistema de agentes de IA, em que você coloca todos esses agentes organizados numa determinada organização muito similar como empresa e você entrega para ele, adivinha, vamos ver se você é esperto, você entrega aquela skill, beleza? Então, quando você vai trazer aqui, eventualmente, na certa organização, você pode colocar, olha só, quem aparece como CEO aqui, por que é importante estar aqui com a skill? Porque isso aqui vem calibrado. Então, quando eventualmente esse cara aqui, que tem as teses dele, acredita e busca determinados resultados, pede para o Alex Osmosin criar alguma coisa, você está criando uma empresa de agentes de nível personificado, em que você acessa esses clusters de informação de uma forma absurdamente interessante, mas não é, digamos assim, qualquer organização que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar com especialistas, você tem que trabalhar com squads, você tem que trabalhar
com canons, você tem que trabalhar basicamente com squads, sensores, MCP, então tem uma forma muito específica de você conseguir trabalhar. Mas se você já entendeu esse conceito, cara, você já está muito à frente. Não só de utilizar a Cloud Code para você, já viciando em skills, deixando todas as skills preparadas, mas também começando a vender isso. Então, cara, coloca na sua cabeça, aquela era que a gente passou nos últimos 2, 3 anos, em que a gente vendia o template para o cara, aquilo, desculpa, acabou para muita gente. Entrar aqui no NHN Templates, tá? Vou entrar aqui, ó, Workflows, 1290 automações. Isso aqui acabou, isso não se vende mais. O que se vende agora é um agente de IA que ele mesmo define qual que é o workflow de trabalho dele. Só que, como eu disse, para que você consiga calibrar bem essa automação, ou vulgo workflow ou prompt, você precisa dessas estratégias. E, meu amigo, não é estratégia de cluster, você precisa entender um pouco mais sobre esses conceitos de clusterização, de parâmetros e a forma que você acessa isso. Não é só fazer um bom prompt, não é prompt engineer, agora esse negócio já passou. Agora é o contexto de skills, context engineer, e assim a gente vai caminhando dentro dessa complexidade até você conseguir chegar em padrões em que você traz todos esses caras e deixa a sua empresa autônoma. Hoje, o que eu faço? Tudo que eu faço hoje é acordar e validar o trabalho que o CEO já falou que pode implementar, que o Neil Patel já investigou, já disse para mim o que os meus concorrentes estão fazendo, o que o Gary Vaynerchuk diz para mim, que tipos de conteúdo que eu tenho que criar, o que o Alex já falou que são as ofertas, o Russell Branson já falou o funil, porque a minha característica de empresa é mais de empresa de mídia. Posso aplicar isso para uma clínica odontológica? Pode, cara. Lá eles vão trabalhar com verticais de recall, de retenção, de recuperação, e lá você vai ter que ter o seu agente, a sua skill, o seu paperclip, os seus MCPs, as suas questões. O NHN ainda entra aqui, ele entra, tá? Então o conteúdo que você já aprendeu de NHN, ele não é perdido, pelo contrário. Só que ele não entra mais sendo orquestrador, ele entra como um braço muito estreito de execução, como por exemplo, quando eu vou executar no Alex Hormozzi. Por quê? Porque ele precisa, no meu caso, que eu fiz com o NHN, recuperar todos os, digamos, competidores. E só para dar uma amostra mais técnica, eu basicamente vou pegar o N8N e criar o MCP que eu quero. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu criei um MCP de competidor que ele recebe esse sinal, esse protocolo, essa comunicação, que no caso está com o protocolo HTTP por baixo, daí ele vai listar os meus competidores, vai adicionar competidores, vai buscar quais são os preços que eles estão ofertando, quais são os trending posts, quais são os updates. Então, veja, o NHN agora saiu da jogada, não é mais aquele monte de coisa que a gente fazia. Agora são agentes que decidem de uma forma muito estratégica, através de engenharia de skills, engenharia de agentes, organograma, ele decide fazer. Só que qual que é a vantagem agora? É que agora você consegue entregar com uma rapidez violenta, porque antes você tinha que ficar arrastando a porra do bloco, desculpa a expressão, e agora não, você liga o MCP e as coisas começam a funcionar. Quais são os MCPs que eu tenho aqui? Cara, tem vários MCPs, tem MCPs de competidores, tem alguns que eu acabei arquivando aqui, mas que também podem ser utilizados, como puxar dados do YouTube, do Google Analytics, de BigQuery, fazer buscas de SERP. Na verdade, eu trouxe para um outro ambiente, a qual ficou mais interessante para mim. Mas pensa comigo, o que você pode fazer para esses caras? Você pode colocar uma skill que usa um MCP, e sim, você não precisa do paperclip para usar MCP. MCP você pode já usar no cloud desktop, que já é uma skill programada para executar um MCP de um sistema que o seu cliente tem. Cara, olha a facilidade que o seu cliente não precisa mais ficar lá conversando, clicando nas coisas. Ele conversa dentro do ambiente que ele está mais acostumado. Outro ponto, daí que você, para poder fechar esse ciclo, bem interessante também tem o Worms Agent, que você pode colocar dentro do Telegram. Enfim, eu estou entrando em vários detalhes, o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu espero que você tenha entendido um pouco dessa tese. Não fica chateado comigo, eu estou te trazendo uma mensagem do que está funcionando para mim. Tem muito mercado de NHN, coisas desse tipo, mas eu estou vendo o mercado totalmente virar. Não tem mais empresário trouxa, cara, não vai ficar pagando fluxo de NHN para você.
que ele vai fazer o seguinte, me dá o Cloud Code que eu executo, skills, etc. Mas você ainda pode vender para ele. Você pode falar, cara, eu sou especialista em calibrar a IA para responder do jeito que você quer. Cara, tem um empresário que acabou de falar comigo que ele contratou um dev para transformar o roteiro que ele gosta de escrever, o formato, estruturas de roteiros, de vídeos, de coisas que eles fazem lá. O rapaz fez toda a engenharia de workflow, nos preocupou com o prompt, com as skills, a forma de entregar o formato, o modelo, etc. Ele está super magoado com o programador, está querendo romper. Enfim, coisas aí dessas situações chatas que a gente envolve. Mas fica com isso na cabeça, começa a olhar as coisas por esse ângulo e veja que você agora começa a entregar, fazer uma entrega muito mais estratégia e tática do que simplesmente ficar entregando fluxo de N8N. Ninguém quer comprar mais essa porra, o cara quer chegar, usar no Cloud Code, digitar as coisas dele, falar, você tá entendendo? Abrir o browser dele, abrir o e-mail, sabe? E a gente tem agora essa oportunidade nas mãos de não ficar desenhando mais fluxo, agora fazer esses agentes de inteligência artificial, eles mesmos executarem os próprios fluxos e desenharem esses próprios fluxos em tempo de execução. Cara, isso é maravilhoso, a gente está vivendo na melhor época. Se você está triste porque o N-Chain está acabando ou alguma coisa desse tipo, você não está conseguindo trampo, você está olhando para o lugar errado, velho. Cola aqui no meu canal, entra no meu server Discord que eu estou colocando aqui para a gente poder bater mais papo sobre isso. E sim, eu vou vender cursos mais para frente falando sobre isso, mas eu estou fechando ainda o método direitinho, estou rodando aqui na minha própria empresa, estou rodando em outras pessoas que estão me pagando para isso, e daqui a pouco eu vou começando a liberar aos poucos para você, mas você vai ser o cara que vai beber da água limpa e daí vai deixar os caras que querem ficar baixando fluxo de N2N, vendendo coisas por hora lá para trás, porque agora você vende coisa estratégia e tática. Fechou? Um forte abraço, tamo junto.